Prezados alunos do primeiro ano de ensino médio, boa tarde, tudo bem com vocês? Professor Leandro falando aqui. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula virtual. É uma alternativa que eu encontrei, eu discuti com a coordenação para ver se a gente consegue minimizar os impactos dessa crise do Covid-19. E também é uma medida que eu decidi tomar para quê? Para demonstrar para vocês que vocês não estão sozinhos. Beleza? Para vocês não serem, como explicar para vocês, abandonados nesse período de crise aí, que vocês vão ficar em casa. A gente tem que lembrar para vocês que não é um período de férias, de recesso, de viagens. É um período de isolamento social e prevenção, pessoal. Tá? A crise é séria, tem muita gente que não está levando a sério. E tem países que começaram com o mesmo pensamento que o nosso e hoje estão enfrentando consequências gravíssimas. Beleza? Por exemplo, minha tia mora na Espanha e falou que o negócio está feio por lá. Não é brincadeira, tá? Isso em questão de um mês. Tá? Então, vamos aproveitar que nós tivemos a chance de começar depois, vimos os erros dos outros países, vamos levar um pouco mais a sério. É por um tempo, gente, isso vai melhorar. Tá? É um vírus que a gente não conhece, uma doença desconhecida, mas estão trabalhando nisso. O momento não é para pânico, é mais para reflexão e prevenção. Tudo bem, galera? Bem, essa nossa primeira aula virtual, gente, vai ser sobre o assunto que nós tentamos terminar na aula passada, que foi sobre vetores. Tá? Eu vou reduzir aqui para vocês deixarem de ver minha cara feia aqui e vamos para a aula. Lembrando, gente, que essa aula será disponibilizada no YouTube, beleza? Esse será um dos nossos canais de comunicação. Tem o grupo da sala, tem o meu WhatsApp pessoal, posteriormente vou passar o e-mail para vocês direcionarem dúvidas para a escola. Vocês têm o site da escola que eu vou passar atividades posteriormente para vocês fazerem. Vocês não vão ficar apenas na teoria aqui. E aquilo que eu puder tocar o barco aqui, a gente vai tocar o barco, tá bom? Para que o ano letivo de vocês não seja prejudicado, tá? Não tenha maiores prejuízos. Tudo bem? Vou aqui para a loja digital aqui. Só me perdoa aqui, gente, eu tive que colocar um X aqui, porque eu percebi o erro agora, antes de começar a gravação, e eu deixei assim mesmo e só coloquei aqui em cima, tá, gente? Então, nas aulas anteriores, nós estudamos sobre grandezas físicas, né? E tem as classificações conforme natureza, que pode ser grandezas fundamentais, que são 7, e grandezas derivadas, que são todas as outras, são grandezas que dependem de outras grandezas, tá? Nós temos grandezas que têm unidades e grandezas que não têm unidades, grandezas dimensionais e adimensionais. E nós temos a classificação das grandezas conforme necessidade ou não de uma orientação. Nesse caso, no primeiro caso aqui, nós temos as grandezas escalares. Gente, o que é grandeza escalar? Grandeza escalar é uma grandeza no qual não há necessidade da orientação da grandeza. Somente o valor da intensidade, ou seja, o módulo e intensidade são a mesma coisa, por isso que eu risquei aqui, gente. Módulo e intensidade são a mesma coisa, está errado, tá? É módulo e unidade. Então é necessário apenas o módulo, que é o valor da grandeza, e unidade se for dimensional. Lembre-se que existem grandezas adimensionais, que não tem uma grandeza, não há necessidade de uma grandeza física, de uma unidade para representar essa grandeza. Aí eu dei 2 exemplos aqui, tá? Massa e temperatura. Quando você fala a massa de um corpo, de um objeto, você, por exemplo, vai falar, esse objeto aqui tem massa de 5 kg. É necessário você falar a orientação, se é para cima, para baixo, para o lado, para o outro? Não precisa. Então, só a informação do valor da grandeza e da orientação já são necessários para definir a grandeza. E temperatura, eu dei um outro exemplo de grandeza escalar. Por exemplo, hoje está fazendo em torno de 25 graus, então é um dia relativamente abafado, tá? Então, não há necessidade também de... Você fala a temperatura e não precisa também da orientação. Outros exemplos. Energia. Tá? Energia, no caso, seria trabalho. Tá? É uma grandeza escalar. Tá? Entre outras, tá, gente? Vamos trabalhar com muitas grandezas escalares. Beleza? Não são raros. Pressão, outra grandeza escalar, que é força dividido por área. Então, existem várias outras grandezas. Beleza?
Nós temos também as grandezas que precisam, que são necessárias, que é necessária uma orientação para definir de maneira completa estas grandezas, que são as grandezas vetoriais. Então, que precisa do módulo, valor, unidade, direção e sentido. Tá? Então, por exemplo, aqui eu dei alguns exemplos aqui, né? Força, vocês vão trabalhar bastante, velocidade, aceleração e deslocamento, só para falar alguns exemplos, tá? Vocês vão ver muitas outras grandezas que serão necessários o uso de vetores. Campo elétrico, campo magnético, por aí vai, tá? Então aqui, por exemplo, se eu falasse assim que um móvel está se movendo a 10 metros por segundo, essa informação somente do módulo e da unidade já não é suficiente para definir a minha grandeza. Por quê? Para onde está indo? 10 metros por segundo para onde? Para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, para frente, para trás? Então, eu preciso de um operador físico matemático chamado vetor, que é esse cara aqui. Que é o nosso amigo vetor que está aqui do lado, tá? Ele tem uma direção e um sentido definido, tá? Não confunda o conceito de sentido e direção, são duas coisas absolutamente distintas, tá? Vou explicar já do que se trata, vou passar aqui para a minha apresentação do PowerPoint, que está aqui, tá? Então, essa é a representação vetorial, tá? A representação de vetor, tá? Ele é um segmento de reta, o vetor é um segmento de reta, não se esqueça que segmento de reta é o pedaço de uma reta. A reta é infinita, então o segmento o vetor é um pedaço da reta que possui início, que é a origem, e a extremidade, que é a setinha para onde aponta, né, onde determina o sentido. Já vou explicar a diferença entre direção e sentido. Tá? E ele tem uma inclinação em relação a um certo referencial. E o comprimento, né, por exemplo, este comprimento aqui, ele define a intensidade da grandeza representada através desse vetor. Então aqui, por exemplo, eu chamei vetor V, né? não foi nem V de velocidade, nada, é V de vetor mesmo, um vetor genérico aí. Então ele tem um módulo, tá? Ele vai ter um módulo do vetor, que é o comprimento do vetor. Vamos supor que seja V de velocidade. Suponhamos que aqui, geometricamente, né, na escala, bonitinho, o vetor tenha, sei lá, a cada 1 centímetro representa 1 metro por segundo. E vamos supor que o comprimento desse vetor aqui seja de 10 centímetros. Então, logo, ele tem 10 metros por segundo. Então, poderia representar que o módulo desse vetor seria igual, por exemplo, de 10 metros por segundo. Então, eu tenho o módulo e tenho a unidade, né? Próxima aula vai ser sobre velocidade. Eu explico com mais calma sobre o que é velocidade. Tá? Possui uma direção. O que é direção, gente? Direção de uma reta é a inclinação da reta em relação a um eixo de referência. Por exemplo, este vetor aqui, ele está na horizontal. Então, significa que ele está em cima exatamente do eixo X. Tá? Então, ele está exatamente em cima, ele está paralelo ao eixo X. Então, a direção dele, a inclinação dele é 0 graus em relação ao eixo X. Então, essa é a direção do vetor. Ele está na horizontal. Se ele estivesse na vertical, ele estaria 0 graus em relação ao eixo Y. Então, ele pode ser horizontal, vertical ou estar no meio termo. Por exemplo, o vetor ele pode estar, por exemplo, pegar um vetor que está para cima e para a direita, vou chamar de vetor V, e a direção dele é, por exemplo, 30 graus em relação à horizontal. É a direção dele. Tá? Então, direção, não se esqueçam, é a inclinação da reta em relação a um certo referencial. Sentido, galera. Sentido é para onde a seta aponta. No caso aqui desse vetor, ele está apontando para a direita. Tá? Então, está apontando para a direita. Então, o sentido desse vetor aqui, do slide aqui, ele está indo para a direita. Aqui, por exemplo, nesse vetor que está em pé, o sentido dele é para cima. Ele está apontando para cima. A extremidade dele está apontando para cima. E no caso desse terceiro exemplo aqui que eu dei, ele está para
cima e para direita, tá? Tá como se fosse no sentido noroeste, tá? Noroeste não, desculpa, nordeste. Beleza? Então, não confunda direção em sentido de um vetor, hein, galera? Isso é importante vocês saberem. Aqui eu dei alguns exemplos. Eu tenho 3 situações. A primeira situação é que os vetores A, B e C, eles possuem o mesmo ângulo em relação à horizontal. Então, eles são paralelos. Tá? Eles são paralelos e estão apontando para o mesmo sentido. Então, eles estão apontando para cima e para a direita. Então, eles têm a mesma direção porque eles são paralelos, porque têm a mesma inclinação e possuem o mesmo sentido. O segundo caso, eles têm a mesma inclinação em relação à horizontal. Esses ângulos aqui são iguais, né? Tem a mesma inclinação. Só que estão apontando para sentidos opostos. O vetor A está apontando para a direita e para cima, e o vetor B está apontando esquerda para baixo. Então eles têm a mesma direção porque eles têm a mesma inclinação em relação à horizontal e sentidos opostos. E o terceiro caso, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vetor A está apontando para cima e para a direita, e o vetor B está na horizontal. Então eles têm direção e sentidos diferentes. Ok? Mas aí vocês vão perguntar para mim, poxa, professor, mas por que você usa vetores? Tá? Porque quando vocês forem trabalhar com forças, por exemplo, você vai ter um determinado corpo e você vai ter um sistema de força. Tem uma força 1 aplicada aqui, uma força 2 aplicada aqui, um vetor, uma força 3 apontada para cá. E você quer ver o resultado dessas forças, tá? O resultado é para onde esse corpo vai. Tá? Então, para você poder determinar, né, você pode determinar de 2 formas. Você pode determinar numericamente, algebricamente, e você pode determinar geometricamente. Tá? Primeiramente, a gente vai determinar da forma algébrica. Você tem quando você tem vetores na mesma direção, tá? Todos na horizontal, todos na vertical, ou todos com a mesma inclinação, tá? Possuem a mesma inclinação, você pode fazer apenas a soma algébrica. Não vai precisar fazer a soma vetorial, a soma poligonal, a soma geométrica, como vocês preferirem. Você vai trabalhar apenas com números. Nesse exemplo que eu dei aqui, vamos supor que seja um corpo, um bloco, que você tem 3 forças sendo aplicadas nesse bloco. Eu tenho um vetor A que está para a direita, um vetor B que está para a direita e um vetor C que está para a direita. Tá? E eu quero saber para onde esse bloco vai. É como se eu estivesse tirando esses 3 vetores, eu colocar um vetor apenas e vou descobrir para onde esse bloco vai. Esse lance de substituir 3 vetores por um chama-se achar o vetor resultante desse problema físico. Tá? E eu adotei a direita, ele está na horizontal, a direita, né, com o meu sentido positivo. Então, nesse caso, eu resolvo algebricamente. Eu pego todos os vetores que estão para a direita, A eu somo com B e subtraio C. Simples. Tá? Então, o módulo da força resultante, que eu representei como vetor D, é o vetor A mais o vetor B menos o vetor C. Então, eu tirei esses 3 vetores, coloquei um só e eu consigo determinar o vetor resultante desse problema físico. Por exemplo, se fosse 3 forças, né, o vetor resultante, a força resultante seria o vetor D e ele estaria indo para a direita. Beleza? Aí eu vou pegar um exemplo aqui. Ó. Sobre o bloco da figura abaixo, atuam as forças. Tem 4 forças aqui: F1, F2, F3 e F4, de módulos F1 igual a 20 newtons, F2 igual a 30 newtons, F3 igual a 25 newtons e F4 igual a 35 newtons. Ele quer saber o módulo da força resultante que atua sobre o bloco. Não tem mistério, tá? Todas essas forças estão na horizontal. Eu tenho a convenção, tá? Que na horizontal para a direita é positivo. E aí é só fazer a soma algébrica, tá? Eles estão na mesma direção, então é só fazer F1 módulo de 1 mais módulo de 2 mais módulo de 3. Pessoal, olha o que eu estou fazendo aqui. Ó. Não estou colocando 7 em cima que eu estou falando de módulo.
menos o módulo da força 4. Força 1, 20 mais 30 mais 25 menos 35. Aí é só fazer a conta. 20 mais 30, 50. 50 mais 25, 75. 75 menos 35, 40. Não pode esquecer que é força, né? Não pode esquecer a unidade. Newtons. Tá? Próximo slide. Resolução tá aí. Não tem mistério. Tá? Como o valor da resultante é positiva, e para a direita é positiva, então se eu fosse perguntar para vocês, qual que é a direção e sentido da força resultante? Ela é horizontal para direita, porque deu positivo deu positivo, então o sentido é a direita, e vai ser horizontal, que estavam todos na mesma direção. Perfeito? Aqui tem mais alguns dois exemplos, tá? Aqui essa aula aqui eu estou aproveitando a aula do cursinho que eu dou aos sábados no Tancredo. Então, tem os exercícios da apostila que possuem o mesmo nível de dificuldade, tá? Até são um pouco mais difíceis até. Mas quem quiser os slides depois eu passo sem problema nenhum, beleza? Aí quem quiser está à disposição. Aí eu desço, como na física nada é tão simples assim, você tem as situações também que os vetores estão em direções diferentes. Nesse caso aqui específico, eu tenho um caso específico que é quando os vetores estão perpendiculares entre si. Bem, perpendiculares, vocês lembram lá da matemática, né? Que eu tenho dois vetores que eu chamei de D1 e D2, e eles estão 90 graus um em relação ao outro, por isso que são perpendiculares. Tá? Então, o que acontece? Você aí tem duas maneiras de resolver. Quando estava tudo na mesma direção, só era resolver algebricamente, resolver o problema. Tá? Só que aí, galera, vocês têm duas maneiras de resolver. Aqui eu dou um exemplo como se eu estivesse saindo do ponto A, eu vou até o ponto B, eu ando até o ponto B na horizontal e depois na verdade, desculpa, eu vou do sentido oeste-leste, tá? E depois eu vou sentido sul-norte. Tá? Qual que é o meu deslocamento resultante? Né? Então eu tenho duas maneiras de fazer. Tá? A minha resultante aqui eu chamei de vetor D. Tá? Quando eu faço pelo método algébrico, tá? Esse cara aqui, o vetor D, ele é oposto ao ângulo reto. Então logo ele vai ser a hipotenusa, revisão de matemática. Tá? Hipotenusa é o ângulo, é o lado do triângulo retângulo oposto ao ângulo reto, logo é o maior lado. Então esse cara aqui é a hipotenusa, esses dois aqui D1 e T2 são os catetos, tá? Aí não vou falar de cateto adjacente e oposto ainda não, que ainda não me estou referindo em relação a quais ângulos, né? Então, por enquanto, deixe quieto isso. O que eu posso fazer? Se eu quero saber o módulo do vetor resultante, quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, tá? Então, D ao quadrado é igual a D1 ao quadrado mais D2 ao quadrado. Beleza? Então, se eu posso fazer numericamente, eu coloquei até o lembrete, né, de Pitágoras, né? Quadrado da hipotenusa é igual a soma do quadrado dos catetos. Eu tenho uma outra maneira de resolver, que o pessoal chama de método poligonal, método vetorial, método geométrico, tá? Tem alguns nomes diferentes aí. Tá? Deixa só eu... O que eu faço? O método geométrico, ele funciona, tá? Quando eu tenho vetores perpendiculares, tá? São dois vetores, eu quero saber a resultante desses dois vetores, tá? O método geométrico, que eu vou fazer daqui a pouco, o método vetorial, ele pode funcionar com dois ou mais vetores. Fazendo do exemplo aqui, eu tenho então, eu saio do ponto A, que está aqui, eu vou até o ponto B. Aqui eu vou ter um deslocamento 1. Tá? Aí eu vou da direção no sentido sul-norte. Opa, espera que cometi um erro aqui. Sul-norte, beleza. Então aqui vai ser o deslocamento 2. D2. Tá?
Então o que acontece? Eu quero saber o deslocamento resultante. O que eu faço, gente? Eu pego o meu vetor resultante, ele sai da origem, do começo do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor, que no caso seria o segundo vetor, que é o D2. Opa, peraí que deu ruim. Oh, shit, peraí. Pronto. Então aqui seria o meu vetor resultante, que é D. Então eu poderia representar vetorialmente que D é igual. Eu não estou me entendendo aqui com essa caneta aqui. Pronto. D é igual a D1. Esse foi o método geométrico. Tá? Mas aí surge a seguinte pergunta: professor, e se ele fizesse o deslocamento invertido? Ele fosse primeiro no sentido sul-norte e depois fosse da esquerda para a direita, no sentido oeste-leste. Vamos ver o que acontece. Eu posso fazer isso daqui, ó. Supondo que seja o mesmo tamanho, né? Então ele começou sul-norte, então na verdade que seria ele faria o segundo deslocamento primeiro, e depois ele vai no sentido oeste-leste. Vamos supor que tem os mesmos tamanhos, tá, gente? E aqui seria o deslocamento 1. Aí eu vou fazer o vetor resultante, ele sai do começo do primeiro vetor e vai até o final do segundo, tá? Então, se eu fosse inverter os deslocamentos, o resultado é o mesmo. Então, significa que D1 mais D2, se são os mesmos vetores, é igual a D2 mais D1. Tá? Isso pode servir para mais de um vetor. Tá? Então, por exemplo, se eu pegar um vetor, esse vai ser um vetor 1. Aí eu vou pegar um vetor 2. Peraí, aqui eu vou chamar de V1. Aí eu vou pegar um segundo vetor. Peraí, deixa eu mudar a cor aqui. Sei lá. Vou pegar um vetor 2 aqui. E o vetor 3 para cá. Aqui eu vou chamar. Está em vermelho? Vetor 3. Tá? A minha resultante, tá? Ele sai do primeiro vetor e da origem do primeiro vetor e vai até a extremidade do último vetor, não importando a ordem. Então esse aqui seria o meu vetor. Eu posso colocar VR de vetor resultante, tá? Eu estou chamando de V de vetor, não tem nada a ver com velocidade, nada, tá, gente? Então o que acontece? Mesmo se eu invertesse aqui, fosse primeiro V1, depois o V3 e depois o V2, sendo os mesmos vetores, a resultante tem que dar exatamente a mesma coisa. Não pode mudar, gente. Tá? Isso não pode mudar. Tudo bem? Então a soma vetorial, ela é comutativa, tá? Ela troca a ordem, o resultado tem que dar exatamente a mesma coisa. Tudo bem? Aqui eu peguei um exemplo aqui do GeoGebra. Tá? GeoGebra é um programa que eu uso, tá? para matemática. Aqui eu fiz para vocês verem que dá para resolver geometricamente aqui essa questão vetorial. Então, por exemplo, eu tenho dois vetores. Aqui o V2 ele começa em 3 e termina em 6. Então o módulo dele é de 3 unidades. O vetor V1 ele começa no y igual a 1 e termina no y igual a 5. Então ele tem 4 unidades. Eu vou destacar aqui porque tem a legenda aqui, ó. Tá? Então aqui mede 3 e aqui mede 4. Pode ver que está tudo escalonado, bonitinho, né?
tá graduado, né? Tem uma grade aí. Então, geometricamente, quando eu quero calcular o vetor resultante, nesse caso são dois, né? São perpendiculares, então eu calculo através de Pitágoras, né? Eu posso calcular 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 9 mais 16, 25. Raiz, V ao quadrado é igual a 25. V é igual a raiz de 25, a distância, o valor de V, né, que ele começa no ponto A e termina no ponto C, que é o meu vetor resultante, é igual a 5. Pessoal, cuidado, hein, gente. Quando os vetores estão em direções diferentes, não vai me somar 3 mais 4, tá? Que o vetor resultante não vai dar 7. Tá? Aqui eu tentei provar que dá para fazer através do método geométrico, através do método vetorial. Tá? Quando estiverem em direções diferentes, no caso aqui estão perpendiculares, não vai me fazer a soma algébrica. Aí vai colocar 3 mais 4, 7. Está errado. Você somente pode fazer a soma algébrica, a soma normal, que vocês já conhecem, quando estiverem na mesma direção, mesma inclinação. Ou os dois estão na horizontal, ou os dois vetores estão na vertical, ou estão na mesma inclinação. Tá bom? Não vai me fazer soma algébrica de vetores em direções diferentes. Tudo bem? Então aqui eu peguei um exemplo aqui no GeoGebra, né, com software de matemática, acho que vocês conhecem. Tá? Então eu uso para provar que quando vocês estão em direções perpendiculares, o valor do quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Tudo bem? Aqui tem um exemplo aqui, tá, que eu peguei. Um barco atravessa um rio perpendicularmente à correnteza. Sabendo que os módulos das velocidades do barco e da correnteza do rio são respectivamente de 4. Velocidade do barco, VB, igual a 4 metros por segundo, e VC é a velocidade da correnteza. Tá? Ele quer saber o módulo da velocidade resultante. Então o que acontece? A velocidade do barco, o barco está tentando ir perpendicularmente à correnteza. A correnteza está correndo da esquerda para a direita. Tá? E o barco está tentando ir de baixo para cima aqui no monitor. Beleza? Eles são perpendiculares. Então você tem duas maneiras de fazer. Você faz pela maneira geométrica. Tá? Aqui eu usei a... Aqui é um detalhe, pessoal. VB está aqui. VB está aqui. Só que a medida daqui até aqui é a mesma de VB. Então, logo a medida vale também VB. Tá? Então, eu tenho um triângulo onde V é a hipotenusa e VB e VC são os catetos. Aí você faz Pitágoras, né? Eu vou ter um triângulo famoso, triângulo 3, 4, 5. Então, a velocidade vai ser de 5 metros por segundo, tá? Na diagonal aqui. Beleza? Então, não vai me fazer soma simples. Vai fazer 7 mais 4... 3 mais 4, 7. Tá? Que está errado. Tá? Se está perpendicular, façam através de Pitágoras. Tudo bem? Essa parte aqui que eu estou pulando, tá? Em direção quaisquer, não é cobrado, tá? Por enquanto. Tá? Vai ter que usar... regra do paralelogramo, isso aqui por enquanto a gente não cobra isso, tá, gente? Então nós vamos direto para a parte de decomposição de vetores, beleza? Conforme eu falei na última aula, decompor o vetor significa separar em partes. Decompor alguma coisa significa separar em partes, tá? Aqui eu dei um exemplo, tá? Eu tenho um vetor. Tá? Eu tenho um vetor F aqui. Tá? Ele tem um ângulo alfa em relação à horizontal. Beleza? Um ângulo alfa, que eu chamei. Tá? Todo ângulo é representado com letras gregas. Todo vetor pode ser decomposto em quantas componentes forem necessárias. Tá? Aqui no ensino médio, as principais referências são a vertical e a horizontal. Tá? A gente não trabalha em coisas diferentes disso, é muito difícil.
Ou melhor, até trabalha assim, mas a gente vai ver mais para frente quando ele estiver em movimento circular e planos inclinados, tá? Mas você pode decompor quantos componentes lhe forem convenientes, tá? Por enquanto nós vamos decompor na vertical, que eu chamei de FY, que é o componente de F em Y, e na componente horizontal, componente de F no eixo X, tá? Como X e Y estão 90 graus, tá, um em relação ao outro, tá ok? Se aqui vale 90 graus, então daqui até aqui também vale 90 graus. Então eu tenho um triângulo retângulo e eu tenho, vamos supor que eu tenho uma força conhecida e eu tenho um ângulo conhecido. Então o que eu consigo fazer? Eu consigo decompor esse vetor que está em azul, né? Esse F original aqui, eu consigo decompor numa componente vertical e numa componente horizontal. Tudo bem? Aí, relações trigonométricas, né? No triângulo retângulo, são 3, né? Seno, cosseno e tangente, tá? A tangente eu vou deixar um pouco de lado por enquanto, tá? O seno, tá? Em relação ao ângulo alfa, essa medida aqui, ó, FY, se aqui mede f de y, aqui como é um retângulo, um quadrado, né? Tem que medir a mesma coisa. Então essa medida aqui é a mesma, f de y, tá? Então eu vou fechar eu posso mover este vetor, né? Eu posso mover daqui para cá, eu transformo nesse triângulo retângulo aqui, né? Onde f é a hipotenusa, fy e fx são os catetos. Em relação, pessoal, cuidado, hein? Em relação ao ângulo alfa, tá? F de y seria o cateto oposto, tá? E f de x seria o cateto adjacente. Em relação a alfa, hein, gente? Se eu pegasse um outro ângulo aqui, se aqui fosse beta, se beta não saiu legal, peraí. Se aqui valesse beta, tá? Aí trocava, né? F de x passaria a ser o cateto oposto em relação a beta, e f de y seria o cateto adjacente em relação ao ângulo beta. Então toma cuidado, hein, gente? Essa convenção que eu estou adotando aqui é em relação ao ângulo em relação ao eixo x, que vale quanto? Alfa. Então cuidado, hein? Como o seno de um ângulo é cateto oposto sobre hipotenusa, e eu estou me referindo a alfa, então o que acontece? Cateto oposto em relação a alfa é fy dividido por f. Se eu tenho f, eu conheço f e eu conheço o ângulo formado, e eu não conheço a componente em y, que seria a minha componente vertical, está dividindo, passa para o outro lado, multiplicando. Então a componente vertical é o próprio vetor vezes o seno do ângulo, tá? A componente horizontal, tá? Eu conheço a força, o vetor no caso, pode ser um vetor qualquer, não precisa ter necessariamente força, tá? Aqui eu conheço o ângulo, eu conheço também, eu não conheço a componente horizontal, tá? Então o f está dividindo, passo para cá multiplicando, a componente horizontal é o vetor vezes o cosseno do ângulo alfa em relação, cuidado, gente, em relação ao ângulo alfa. Se fosse em relação ao ângulo beta, ele poderia ser o fy, como o fy é o cateto adjacente a beta, f vezes cosseno de beta, tá? E a componente horizontal está oposto ao ângulo beta. Então seria f vezes seno de beta. Então toma cuidado que depende da referência, tá? Seno, a componente vertical somente é seno se eu estou me referindo ao ângulo em relação a x. Se fosse o ângulo em relação a y, que equivaleria a beta, aí você usa o cosseno, tá? E vice-versa. Então toma cuidado aí para não ter chabu, tá bom? Falei de seno, falei de cosseno.
tá? Faltou tangente. Por que a tangente é importante nesse caso aqui? Porque pelo seguinte, se eu tenho dois vetores perpendiculares, tá? Por exemplo, eu tenho dois componentes, eu tenho um componente horizontal e um componente vertical, tá? E eu quero saber qual que é o valor da componente original, né? Se eu tenho informação da componente vertical e horizontal, eu consigo tirar a tangente do ângulo e eu descubro o ângulo, tá? Então aqui, por exemplo, tangente em relação a alfa é cateto oposto, que no caso em relação a alfa é fy, dividido pelo cateto adjacente, que é o fx, está aqui escrito. Tá? Se fosse em relação a beta, tangente de beta seria o contrário, né? Cateto, se aqui fosse beta, né? Cateto oposto, que é fx, sobre cateto adjacente, que é fy, tá? Em relação a beta. Outra coisa importante, se eu tenho duas componentes, eu tenho a componente vertical, eu tenho a componente horizontal, tá? Eu consigo determinar quem que é o vetor original, né? Através de Pitágoras. Então, minha componente f ao quadrado é igual a fx ao quadrado mais fy, módulo da componente em y é igual ao quadrado. Tá? Pessoal, uma coisa que agora eu não sei se eu esqueci, eu acho que eu esqueci, durante a interrupção que eu tive, eu até estava conferindo para ver se eu falei disso, eu acho que eu não falei, gente. Depois vocês me corrigem se eu tiver falado, desculpe se eu estou sendo repetitivo. Gente, por que tem situações que eu coloco o nome do vetor com a setinha em cima e tem situações que eu não coloco, tá? Quando eu estou desenhando o vetor, eu estou representando o vetor, né? Por exemplo, isso aqui é um vetor, não está muito reto, mas vamos lá. Vamos supor que esse seja um vetor qualquer, um vetor A. Eu coloco a setinha para cá, tá? Essa aqui é a representação do vetor propriamente dito. Eu estou mostrando o vetor. O vetor está aqui. Esse é o vetor A. Tá? Esse é o vetor A. É uma flechinha para a direita em cima do nome do vetor. Ah, professor, então a anotação aqui está à direita porque a seta está para a direita? Não, tá, gente? O vetor, vamos supor um outro exemplo. Ah, eu tenho esse vetor aqui, eu vou chamar de vetor B. Pode ver que ele está para cima e para a direita. Então eu coloco a mesma notação, tá, gente? Só para indicar que é um vetor. Então quando eu quero mostrar o vetor, eu tenho que colocar o nome do vetor com uma setinha para a direita sobre o nome do vetor. Quando eu falo o módulo, o valor desse vetor, vamos supor que esse vetor A seja uma velocidade, eu quero falar que o módulo desse vetor A é igual a 3 metros por segundo. Tá? Pode ver que eu retiro a flechinha de cima do nome do vetor. Quando eu quero representar o módulo, eu tiro o nome da flechinha. Flechinha, tá, gente? Ou tem uma outra maneira que você pode representar, que eu posso representar, por exemplo, se eu, me referindo ao vetor A, eu posso colocar o nome do vetor entre duas barrinhas verticais. Isso aqui significa que é um módulo. É um módulo do vetor A. É igual a 3 metros por segundo. Tá certo, tá, gente? E essa forma ou esta forma, ambas estão corretas para determinar, para você falar o módulo de uma força. Gente, quando você vai falar o módulo de uma força, não façam isso, gente. A igual a 3 metros por segundo. Isso aqui não está... A anotação não está correta, tá? Então, quando você quer falar módulo, ou você tira a flechinha de cima do nome do vetor, ou você coloca o nome do vetor com a flechinha entre duas barras verticais, tá? Para indicar que é um módulo de um vetor. Tudo bem? Vamos pegar o último exemplo aqui de decomposição. Aqui eu dei um exemplo, tá? No esquema representado a seguir, uma força F tem módulo de F igual a 200 newtons. Determine o módulo das componentes horizontal e vertical. Tá? E ele me dá uma força F e eu tenho um ângulo de 37 graus. Em relação ao eixo, só não coloquei aqui, X, né? Aqui é o eixo Y. Se aqui vale 37, aqui vale
53, né? Porque esse mais esse tem que dar 90 graus. Tá? Então, o que acontece? Eu quero descobrir primeiro a componente... Vamos lá. Vou ter uma componente... Pessoal, me perdoa se sair torto, mas vamos lá. Até que não saiu ruim, não. Então, aqui eu vou ter uma componente em x, um fx. Eu vou ter uma componente... Deixa eu ver se vai ser legal aqui, que eu tô sem... Não estou usando nenhuma ferramenta aqui, real, coisa parecida. Nenhuma componente em y, tá, gente? Então aqui eu estou representando um vetor componente y, tá? O que acontece? Eu utilizo as relações trigonométricas, porque aqui eu tenho um ângulo reto, 90 graus, né? Vai 90 graus. Então eu quero descobrir a componente em x primeiro. Então, se em relação ao ângulo de 37 graus, o f de x é o cateto adjacente, tá? Então, que relação eu uso? Cosseno de 37 graus é igual a cateto adjacente, que é fx. Olha a anotação que eu falei, ó. Não estou usando a flechinha em cima, tá? Cuidado, tá? Para não gerar erros. Dividido pela hipotenusa, que vale f que eu conheço, vale 200. Então, eu conheço o ângulo, conheço o ângulo, conheço o módulo da força, passo, está dividindo, passo para cá multiplicando. F de x é igual a f vezes cosseno de 37 graus, que é igual, f vai 200, vezes 37 não é um ângulo notável, gente, tá? Não é aquele ângulo que vocês aprendem lá, seno, cosseno, tangente, inclusive está até dado aqui, ó. Tá? Cosseno de 37 graus vale 0,8, tá? 200 vezes 0,8, a componente horizontal vale 160 newtons. Tudo bem? E a componente vertical, eu vou fazer aqui no canto, seno de 37 graus é igual a cateto oposto ao ângulo de 37 graus, que vale Fy, módulo de Fy, né? Dividido pela hipotenusa, que vale F. Tá? Então, F eu conheço, o ângulo eu conheço, a componente vertical é igual a F vezes seno de 37 graus. F vale 200. Seno de 37 graus vezes vai dar 0, que é 0,6, conforme eu expliquei. Logo, a componente vertical vai ser igual a 120 newtons. Então, aqui eu tenho 120 a vertical e 160 a horizontal. Se eu tivesse as duas componentes, a vertical e a horizontal, eu quero saber quanto valeria F. Só fazer Pitágoras. Módulo da força ao quadrado é igual a F de x ao quadrado mais F de y ao quadrado. Tá? F ao quadrado é igual a 160 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Não precisaria se matar de fazer a conta, porque nós temos um triângulo. Se eu dividir por 40, eu vou ter um triângulo de catetos 3 e 4, então minha hipotenusa vai valer 5. Né? Se eu dividir esses dois aqui por 40, então aqui tem que ser por 40 também. Então F vai ser igual a 200 newtons, que é a nossa força inicial. Tá? Eu só fiz o processo inverso. Tudo bem, gente? Essa parte é super importante, tá? Porque depois a gente vai ver sistemas de forças, tá? Então vamos supor, em vez de ter apenas uma força a 37 graus, por exemplo, que é o nosso exemplo aqui, ó. Por exemplo, aqui estava a 37 graus. Eu posso ter uma segunda força, por exemplo, para cá, a 30 graus em relação à horizontal. Só que está para trás aqui, né? Então o que vai acontecer? Eu vou decompor essa força
Em Y, então vai estar para cima. Em X vai estar para trás. E essa outra força com que está 37 graus, essa aqui vai estar para cima, a componente vertical, e a horizontal vai estar para frente. Então, as duas componentes verticais se somam, porque as duas vão estar para cima, e a componente horizontal desse vetor aqui está para trás, então ela vai subtrair o que está para frente. Tá? Então, vai ser super importante na hora de... quando vocês tratarem de sistemas de forças. Tá bom? Gente, para finalizar, tá? Esse foi o método. Esse foi o método de decomposição de forças, tá? Só um detalhe que eu não expliquei ainda, quando eu estava passando aqui na parte de soma, que nós vimos que nós temos duas maneiras: soma algébrica e soma vetorial. Quando nós temos três forças quaisquer, vamos supor, tem uma força, eu tenho um vetor V1, então vamos supor, eu tenho um deslocamento daqui para cá, vamos supor que seja um deslocamento. Eu tenho um deslocamento D1, aí tem um outro deslocamento, por exemplo, D2, deslocamento 2, e ele volta para o ponto de partida. Então eu tenho um deslocamento, sei lá, eu tenho um deslocamento D3. Então vamos supor, ele sai desse ponto, vai para cima, vai para o lado e volta ao ponto de partida. Tá? Se ele volta ao ponto de partida, galera, D1. Aí o segundo, aí eu vou ligar a origem de um vetor com a extremidade do anterior. Então, o segundo vai estar aqui, por exemplo. Está mais ou menos fora de escala, mas espero que vocês entendam. Aí, o terceiro vetor, ele vai voltar à origem. Tá? Então é o seguinte, quando eu tenho mais de dois vetores, pode ser 3, 4, 5, 6, 7, 8 vetores, tá? E todos esses, eles formam um polígono fechado, tá? Significa que a resultante, o vetor resultante, vai ser igual a um vetor de módulo zero, um vetor nulo, gente. Por quê? Porque pode ver que nos outros casos, quando, por exemplo, eu vou pegar no caso anterior aqui, deixa eu pegar a camada anterior aqui. Opa. Será que eu apaguei? Ah, peraí. Por exemplo, no exemplo anterior aqui, ó, eu tinha três vetores. Ó, 1, 2 e o vetor 3. Ele não fechou. Tá? Aí o vetor resultante é o que sai do início do primeiro vetor e vai até o final do último vetor. Ó, eu tive um vetor resultante aqui. Enquanto nesse caso aqui não, ó. Ó, ele fechou um ciclo, ó, não sobrou nenhum espaço para formar um vetor resultante. Então, logo, é um vetor de módulo zero. É conhecido, esse zero com a flechinha em cima, tá? Ele é conhecido como vetor. É conhecido, esse vetor com um zero com a flechinha em cima é conhecido como vetor nulo, tá? Um vetor de módulo zero. Tá, beleza, gente? Então, essa regra aí que nós fizemos, tá? A gente chama de regra poligonal, beleza? Fechou um ciclo, não importa quantos vetores tem. Se tivesse, por exemplo, 6 e formasse uma figura de 6 lados e fecha o ciclo, fechou o ciclo significa que o vetor nulo, o vetor é nulo, o vetor vale zero, tá? O módulo é zero. Tudo bem, gente? Então, essa foi a nossa aula de vetores, tá? Vou disponibilizar o mais rápido possível aí.
Qualquer coisa, na descrição eu vou passar acho que até melhor ainda, no grupo eu vou passar os contatos, tá? Fora o meu WhatsApp, fora o grupo, tem outros aí. E tão logo eu vou passar as atividades para vocês fazerem durante essa semana. Tá ok, galera? Obrigado pela atenção aí, valeu mesmo, um forte abraço, tá? E cuide-se, gente, cuide-se porque a situação não tá fácil não, beleza? Um abraço a todos aí, desculpa se o vídeo ficou meio longo, mas a ideia é que essa aula foi uma reprodução da aula passada e eu achei importante eu fazer de novo, tá bom? Forte abraço a todos aí, até o próximo vídeo, vou avisar no grupo, até mais, tchau pra vocês.